Som. Glória a Deus. Eu não entendi o tamanho jogando bola. Eu tô ali, eu esqueci tudo que você disse. Como é bom, a gente teve uma comunhão aqui na sexta-feira e foi muito proveitoso esses momentos que nós compartilhamos, né? E ele estava brincando, ele contou isso para mim do dedo, né? E no louvor do culto dos homens de sexta eu já estava zoando ele. Ele disse: se alguém precisar de uma mãozinha, fala com o Fábio. Só tem uma. Gente, é muito bom. E eu quero, antes de iniciar a palavra aqui, eu quero louvar a Deus pela vida dos homens e das mulheres dessa casa, que tanto sexta quanto sábado foi um momento muito proveitoso de comunhão, de relacionamento. Os homens, eu acho que sofreram um pouquinho mais que as mulheres na palavra. Compartilhando com todos aqui, o texto que eu li para os homens foi: e Davi disse a Salomão: seja homem. Por isso que o tema do culto era: venha se você for homem. Foi muito bom. E eu fiquei sabendo que a das mulheres foi muito boa a palavra também. Eu fiquei sabendo que a Gi pegou mais leve do que eu. Mas foi muito bom estarmos em comunhão, e não vai ficar só dessa vez não. Vocês que não tiveram a oportunidade de estar conosco, na próxima vez vai ser muito bom nós estarmos em comunhão. Foi um momento ali que nós jogamos videogame, jogamos dominó, jogamos truco. Os irmãos falavam 6. Eu falei: gente, se glorificasse desse jeito eu estava feliz. Quando chegou um 9, quem joga truco sabe, quando chegou um 9 eu falei: meu Deus, vou ser arrebatado. Foi muito proveitoso, né? E sem contar que nós entramos na carne. O churrasco foi bom, né? As mulheres vão ter oportunidade de falar do delas, eu não estava no delas, então eu falo do nosso, né? Então foi muito bom ali o churrasco. Agradecer ao churrasqueiro Oséias, Diego, o Daniel, que fizeram ali que o churrasco ficasse bom demais. Vamos para a palavra? Continuar, né? Abre comigo em Gênesis, o capítulo 12, verso 1, uma passagem bastante conhecida. Verso 1. Você viu que tem alguém do seu lado sem a palavra? Junta com ele para vocês lerem juntos aí para acompanhar. Capítulo 12, verso 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E Abraão partiu assim, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era a Abrão da idade de 75 anos. Amém? Nós vamos ver esse texto aqui, que é de domínio de todos, e é bastante comum nós ouvirmos vários sermões, várias ministrações sobre esse texto. E eu estava vendo algumas coisas, já ministrei essa palavra algumas vezes, eu estava vendo algumas coisas aqui que o Senhor falou comigo. Eu queria dividir com vocês a respeito dessa saída. O que acontece? Nós vamos ver o contexto histórico. Abraão, ele morava numa terra chamada Mesopotâmia, ali na região da Mesopotâmia. E nós vamos ver que nessa terra era costume daqueles povos adorarem ao deus Lua. Era um costume deles. E nós vamos ver que Abrão, até então Abrão,
Ele tinha um pai chamado Terá, que era por costume dele fazer imagens de escultura. Era um costume da família ter isso. E de repente, depois desse tempo todo com o pai, ele ouve uma voz chamando ele. Você não vai ver nenhum relato antes do texto que nós estamos lendo de Deus ter falado com Abrão. Você não vai ver que Abrão teve um relacionamento com Deus desde criança. Você vai ver que Abraão está com a idade de 75 anos, quando Deus aparece para ele e fala essas coisas. O Senhor não esperou, por exemplo, cumprir algumas coisas que Abraão queria fazer. Ele chegou no momento da vida de Abraão que ele tinha uma mulher que era estéril, ele tinha uma mulher que não gerava, e ele chega até esse homem e fala assim: 3 coisas: sai da terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Por quê? Porque eu te farei uma grande nação. Aí ele vai falar assim: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora eu queria que você se colocasse no lugar de Abraão. Você nunca ouviu a voz do Senhor, você nunca ouviu e teve relacionamento com essa voz. Chega uma voz que você não conhece, chega para você e fala: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E depois de tudo isso começa a fazer promessas. Começa a fazer promessas, como quem diz assim: olha, eu vou abençoar você e eu vou fazer de você uma grande nação. Se você for colocar no lugar de Abraão, você vai entender que era uma loucura o que estava acontecendo com ele. Porque, primeiro ponto, ele não tinha uma mulher que podia ter filhos. Como é que a partir dele vai fazer uma grande nação? E a partir dele todas as nações da terra serão benditas. Como é que funciona isso? O interessante é que Abraão, ele ouve essa voz, Abraão, ele ouve esse chamado, e ele não fica parado. Porque a palavra do Senhor, quando ela vem para nós não podemos ficar parados. Quando nós ouvimos a voz dele, nós não podemos ficar da forma que nós estamos. A palavra do Senhor sempre vai nos confrontar a ter uma mudança, a mudar a forma com que nós estamos vivendo, a mudar o caminho que nós estamos andando, a mudar a forma com que nós estamos nos relacionando com Ele. E Ele vira para trás, olha tudo que Ele tem e sai. Ele sai da casa, da terra, da parentela, sem pensar 2 vezes. Ele podia chegar e fazer que nem Eliseu, falar assim: deixa eu me despedir dos meus pais, deixa eu fazer um banquete aqui para despedir dos meus pais. Ele podia falar assim: eu não conheço você, me explica melhor quem é você para eu te seguir. Por que Deus faz o primeiro pedido para sair da terra? Nós muitas das vezes estamos presos a tantas coisas dessa terra, a tantos costumes, a tantas coisas que nós vivenciamos aqui, que nós estamos presos a ela. Nós estamos tão presos à terra que nós queremos que Jesus demore mais um pouquinho para voltar, porque se Ele voltar agora, eu não concretizei nessa terra algumas coisas que eu queria. Algumas pessoas falam assim: eu ainda não casei, então Jesus, espera um pouquinho. Outras pessoas vão falar assim: olha, eu ainda não fui promovido, eu estou esperando essa promoção já faz anos, deixa eu ser promovido primeiro até que o Senhor venha. Outros vão falar assim: não, eu preciso ver meus filhos casarem, eu quero que eles ter um momento de tranquilidade aqui na minha casa, eu quero que meus filhos casem para que eu fique tranquilo com a minha esposa. Jesus não volta ainda não, porque eu estou condicionando as minhas coisas à terra. Então quando eu condiciono as coisas da terra, eu prostergo as coisas que são eternas. Eu falo assim: eu não preciso voltar agora não. A primeira coisa que o Senhor faz é um convite que Paulo fez a Colossenses capítulo 3: sai da terra, pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são eternas e não as que são passageiras, porque Cristo, que é a nossa vida, Cristo, que é a nossa vida, não está aqui na terra. E quando Ele ressuscitar, nós restaremos com Ele em glória. Nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Nós não temos que ficar fazendo planos e mais planos sem contar com Jesus. Porque essas coisas dessa terra, vamos pensar numa coisa aqui: planta uma flor, a flor vai ficar bonita, você vai tirar uma foto daquela flor, mas daqui a pouco aquela flor só vai existir na foto que você tirou. Por quê? Ela morre. Pensa no carro, você comprou o carro zerinho, você tirou da concessionária zerinho, você saiu da concessionária, você já perdeu de 20% a 30% do valor do carro. Você pensa na roupa,
Você comprou a roupa novinha, daqui a 5 lavagens, ela já não está com a mesma cor de quando era, e daqui a 2 anos, nem sei se você vai estar com ela, porque é passageiro. E nós estamos pensando muito mais em coisas que são da terra, coisas que são passageiras. O que eu vou vestir amanhã para ir para o trabalho? Amanhã eu tenho um relatório para entregar, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, e não aproveitamos os momentos com Deus. O Senhor está nos convidando. Eu disse aqui para os homens, e disse na semana passada, eu falei, não é tempo mais de nós perdermos tempo. Nós estamos perdendo muito tempo com coisas passageiras e estamos esquecendo as coisas eternas, e quando nós precisarmos de vivenciar coisas eternas, nós vamos estar fracos, porque nós pensamos em tudo que perece, tudo que perde, tudo que morre. Hoje você está vivo, tem fôlego de vida, e nós estamos presos às coisas que são terrenas. Eu queria que você parasse para analisar o que você está vivendo até hoje, como é que você tem vivido até hoje. O Senhor te sustentou até hoje, o Senhor te deu livramentos até hoje, e a gente está fazendo mais plano com coisas que vão acontecer amanhã, do que viver uma coisa chamada presente. A gente recebeu um presente nas mãos hoje, e daqui a 5 segundos, esse presente já é passado. Cada segundo que vai passando, já virou passado. E você vai perdendo presentes atrás de presentes, porque você está pensando no futuro, não sabe como é que vai ser o futuro, o presente está na sua mão e você está falando assim, eu vou ver o que vai ser amanhã, e o presente está aqui e você está deixando. É a mesma coisa que Jesus sendo o seu presente, e você pensando nas coisas que são futuras, que não aconteceram ainda, e você está preocupado. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus capítulo 6, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão sendo acrescentadas. O que são essas coisas? O que comer, o que vestir e um teto sobre a sua cabeça. O resto é consequência. Quando eu busco o reino de Deus, eu não vou ficar preocupado com o que eu vou fazer amanhã no colégio, na faculdade, no trabalho. Eu não vou preocupar com a conta. Não é que eu vou deixar de pagar a conta, mas eu não vou deixar que a conta tome o lugar de Deus na minha vida. Já parou para pensar isso? Que as contas às vezes estão tomando o lugar de Deus na sua vida? Porque você está vendo a conta e fala assim, preciso pagar, eu preciso pagar, eu preciso pagar, e você não está vivendo o presente, porque aquilo que ainda vai acontecer, porque a conta ainda vai vencer, tirou o seu sossego. Você já viu que a fatura chega bem antes da data de vencimento? Sim ou não? Ela não chega faltando um dia, ela chega faltando quase que 1, 2 semanas, sim ou não? Aí você já pega, o que você vai fazer? Você não deixa a fatura lá sem abrir, porque chega a correspondência, você já abre e já começa, nossa, eu tinha esquecido que eu tinha gastado com isso, cartão de crédito principalmente, eu esqueci disso, nossa, mas aumentou a conta de luz, de água. Você vai pegando as coisas e vai falar assim, nossa, mas ainda falta 1 semana, e você está falando assim, mas o dinheiro que eu tenho não dá para pagar, mas as coisas que eu tenho não dá para suprir, os desejos que eu tenho aqui para fazer, eu não vou fazer esse mês porque não sobrou nada. Por quê? Eu estou preso no futuro e não sei o que eu estou vivendo no presente, eu estou deixando. O Senhor chamou Abraão para viver algo no Senhor. O Senhor chamou ele para sair de uma terra que ia limitar ele de viver tudo que ele tinha. O Senhor chamou ele para viver algo que era maravilhoso e que ele não tinha a oportunidade de viver. Aí o que acontece? Ele fica parado, pensando, fala assim, o que meu pai vai pensar de mim? O que minha mãe vai pensar de mim? O que meu sobrinho vai pensar de mim? O que fulano vai pensar de mim? Eu vou voltar a dizer, pode tocar um pouquinho mais alto, pode tocar mais alto, porque eu não atrapalha não, eu gosto do som. Se eu for ficar parando para pensar, o que vão pensar de mim, eu esqueço e fico vivendo a minha vida para impressionar quem está do meu lado. Vou supor, Matias, eu conheço o Matias há muitos anos. Eu falo assim, olha, eu não vou com tal roupa, porque eu lembro que o Matias não gosta de verde. Aí eu não vou falar de tal coisa, porque o Matias, ele passou por esse problema e pode ser que ele fique ofendido com o que eu vou dizer. Aí eu chego aqui e vou pensar no cenário, eu não vou dizer essa palavra, porque pode ser que alguém ouça essa palavra, fique ofendido com essa palavra, e aí eu não vou dizer. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo para satisfazer os outros.
eu estou vivendo para satisfazer o que os outros vão pensar. Deus não te chamou para pensar no que os outros vão pensar. Deus não te chamou para ficar preso a um futuro que pode nem acontecer, porque você está falando, eu não vou ter dinheiro para pagar a fatura. Aí faltando 2 dias ou 1 dia para você pagar aquele valor, o Senhor providencia para você, porque Ele já providenciou. Aí você ficou tanto tempo preocupado, sem necessidade. Existe uma música do Resgate que diz assim: o que me faltar, Deus já me deu. Você parou para pensar? Para para pensar nessa frase, o que me faltar, ou seja, o que me faltar no meu tempo, Deus já me deu no tempo dele. O que me faltar no meu tempo, ou seja, eu tenho essa cronologia toda aqui, isso me faltou alguma coisa. O que faltou aqui, Deus já me deu, mas não é no meu tempo, porque no meu tempo eu vou falar assim, tem que ser amanhã, porque a fatura chegou hoje. No meu tempo eu tenho que casar amanhã, porque todo mundo, amigo meu, já casou. No meu tempo eu tenho que fazer uma faculdade. No meu tempo eu tenho que impressionar as pessoas que estão à minha volta. E o Senhor está falando assim, não é no seu tempo, é no meu tempo. Não é do seu jeito, é do meu jeito. Então sai dessa terra, para de pensar desse jeito. Abraão, eu vou te tirar desse contexto terreno e eu vou te trazer para um contexto de dependência. Eu vou te trazer para um contexto de não depender de ninguém. Por quê? Abraão morava na casa do pai. Abraão morava na casa do pai, e na casa do pai tinha tudo. Na casa do pai não precisava de fazer compra. Na casa do pai não precisava de pagar a conta. Aí que Deus chama assim, agora eu quero te chamar para pagar a conta. Agora eu quero te chamar para fazer compra. Agora eu quero te chamar para ter uma casa. Só que não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito, porque eu vou te levar para a terra que eu vou mostrar. Eu vou te levar para o lugar que eu quero, e eu vou fazer com que você coma o que eu quero. Você parou para pensar nisso? Não é mais do meu jeito, é do jeito dele. Ele falou assim, sai da parentela, porque muitas vezes a parentela atrapalha você de vivenciar algumas coisas. Porque a parentela de Abraão era do mesmo jeito que o pai. Então ele precisava tirar desse contexto e falar assim, eu quero te levar para uma vida totalmente dependendo de mim, e não de você. Aí ele sai. Ele sai com a esposa e sai com o sobrinho. Só que o Senhor falou assim, sai da... Ele levou quem? Ele obedeceu parcialmente a palavra. Ele não obedeceu a palavra só, total, como o Fábio disse. Ele não obedeceu a palavra 100%, ele obedeceu 50%. Eu vou sair e vou levar meu sobrinho. Eu creio, agora que a Bíblia não diz, mas eu creio que existia um relacionamento entre Abraão e Ló. Por quê? Ló era filho do seu irmão morreu. Então Ló foi morar junto com Terá, que era o pai, ele e a esposa na mesma casa. Então tinha um vínculo, tinha um laço. Mas Deus falou assim, sai da tua parentela. Aí Deus vai e aparece a Abraão e faz todas essas promessas. Enquanto os pastores de Ló não brigam com os pastores de Abraão, Deus não fala com Abraão de novo. Enquanto Abraão não sai totalmente da sua parentela, Deus não fala com ele. Enquanto ele não cortou totalmente o vínculo para que Deus concretizasse tudo o que ele queria, Deus não falou. Aí o que acontece? O Ló saiu para um lado, Sodoma e Gomorra. Abraão foi para o outro lado, deserto. Planícies que Ló viu, achou que era bonito, vou ficar ali, vou morar ali, foi embora. Olha o que acontece, Abraão cheio de vigor da promessa, falou lá, então eu vou seguir a voz de Deus, eu vou seguir a voz que me chamou para sair da casa dos meus pais, beleza. Quando chega no capítulo 15, você vai observar no livro de Gênesis, ele vai chegar, olhar para um lado, olhar para o outro, a idade está avançada, a esposa é estéril, ele vai olhar para ela e falar assim, tem um rapaz aqui que chama Eliezer, que é um damasceno que mora na minha casa, com certeza ele que vai ser o meu herdeiro, ele que vai receber as bênçãos que Deus prometeu para mim. Ele vive aqui, eu conheço ele desde criança, então é ele que vai ser a pessoa que Deus vai abençoar, porque eu não tenho descendente. Aí Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, não vai ser o damasceno Eliezer, vai ser aquilo que você gerar. Parou para pensar nisso? A gente está colocando o tempo da promessa na nossa ótica, como demora a cumprir, nós começamos a achar paliativos para que a promessa se cumpra.
nós começamos a entrar em relacionamentos que Deus não quer que nós entremos, mas nós entramos para que a promessa se cumpra. E eu não falo assim, não, vai ser o Fábio. Vou pegar aqui um exemplo. Eu e a Carla somos casados, não temos filho ainda. Vai ser o filho do Fábio e da Elísia. Aí Deus vai virar para mim e falar assim, não, vai ser aquilo que você gerar. Eu quero dizer para você que não precisa ficar olhando para o outro, não precisa ficar olhando para outras pessoas. O Senhor vai fazer cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida através daquilo que você gera nele. Aquilo que Ele gera nele, primeiro, gerar é de dentro, não é de fora para dentro. O Senhor já colocou dentro de você o que você precisa gerar, e está gerando dentro de você. E o processo de gestação não é fácil, o processo de gestação é complicado. Mulheres têm enjoos, mulheres têm dores, chega o pé incha, já não consegue se locomover com facilidade, a barriga fica desse tamanho, para dormir não tem posição. É um processo doloroso, é um processo complicado. Mas pergunta para uma mulher que está grávida se ela quer jogar fora aquele neném, para que a dor passe. Pergunta para a mulher se ela quer que o neném não nasça, ou que o neném seja tirado dela, porque eu vou evitar mais dores, eu vou evitar que o meu pé enche, meu pé é tão bonitinho, não vai inchar, eu vou evitar isso. Todo processo que nós passamos, ele tem tempo de dor, de sofrimento, de angústia, mas é necessário para que eu gere alguma coisa no Senhor e não em mim, porque o Senhor não falou que no mundo vocês teriam um mar de rosas, um muro de concreto na frente, que nada vai bater em você, que nada vai pegar, é um muro de 10 metros que nada te atinge. Jesus nunca falou isso. Deus falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Cadê o Rizzi? Está ali. Eu vi no Instagram dele, achei muito louco. Jesus está jogando videogame. Aí ele vira e fala assim, meu filho, eu já gerei esse jogo, fique em paz. É o que Jesus está falando para nós, eu já venci o mundo. Agora aquilo que eu coloquei para vocês gerarem dentro de vocês, é para fluir, não fique influenciado com o que vai dar de errado, porque vão coisas dar errado. Você vai ficar doente. Eu estou falando, está profetizando, não estou profetizando, eu estou constatando. Você vai ter perdas financeiras de pessoas que você ama, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o que era mais difícil de vencer, que foi o mundo, quando Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Quando eu entendo isso, eu não me preocupo com o processo de gestação, eu sei que eu estou gerando algo no Senhor, e esse que eu estou gerando no Senhor é tão precioso, e eu não sei se você já parou para pensar, mas olha para a sua barriga aí. Olha para a sua barriga aí. Alguns vão ter uma barriguinha, outros vão ter uma barrigona. Você acredita que o Senhor colocou algo aí dentro dele, e não naturalmente falando? Você crê nisso? Porque se você não crê, nem vou continuar a palavra. Porque se você não crê naquilo que Deus colocou dentro, não adianta você vir aqui ouvir a palavra, porque eu tenho que acreditar que tem algo dentro de mim que o Senhor vai gerar. E outra, nem sempre vai ser do jeito que eu quero. Aí, capítulo 17, ele fala assim, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não me lembra mais de mim, o Senhor, olha, eu vou deixar de lado essa promessa aí, porque essa promessa não vai cumprir. Aí Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, lá na Mesopotâmia vocês estavam acostumados a adorar o Deus Lua, vou te convidar a olhar para o céu. Olha para o céu, Abraão, agora quantas estrelas? Aí começou 1, 2, 3, 10 mil, 20 mil, 100 mil. Senhor, eu não consigo contar todas as estrelas não. Aí Deus fala assim, assim será a sua descendência. Já parou para pensar nisso? Deus chama ele para uma realidade que ele estava acostumado a adorar. Ele olha para o céu e começa a contar as estrelas. Não conseguimos. Assim será a sua descendência. Aí o que Deus faz? Abrão significa pai exaltado. Aí Deus fala assim, a partir de hoje não chamarás mais Abrão, mas Abraão. Aí Abraão significa pai de uma grande multidão.
Deixa eu fazer aqui com o Fábio, com a mão esquerda. Pode ficar com a mão esquerda. Pai do Senhor, Fábio, tudo bem? Agora você não é mais Fábio, é Abraão. Aí eu vou falar, Pai do Senhor, Pai de uma grande multidão. Era assim que as pessoas viam. As pessoas não viam mais um pai exaltado, viam o pai de uma grande multidão. E toda vez que iam cumprimentar Abraão, era confrontado com aquilo que Deus tinha falado para ele. Porque Deus não vai ver o estágio que você está agora, Deus vai ver o estágio do cumprimento da promessa. Deus não vai ver o problema que você está passando hoje, Deus está vendo você encontrando com Ele. Na eternidade Ele fala assim: vinde benditos do meu Pai, possui por herança aquilo que eu vos preparei. Então não adianta, as aflições desse tempo presente não pode comparar com aquilo que vai nos ser revelado lá na glória. Então quando passavam por ele, diziam assim: Pai exaltado, Pai exaltado. Não, diziam: Pai de uma grande multidão. E já pensou para você, aí você olha para o lado da sua esposa estéril, aí você fala assim: não tem como, não tem jeito, não tem como acontecer isso. E as pessoas falavam assim: Pai de uma grande multidão. Você é confrontado com aquilo que você vai se tornar. Parou para pensar nisso? Você vai ser confrontado com aquilo que você vai se tornar, não com aquilo que você é agora. Porque a gente está olhando muito para o presente e olhando um futuro diferente. Porque a gente olha para a situação que nós estamos aqui agora e nós não vemos a possibilidade de melhora. Nós olhamos para o futuro, para o presente aqui agora e falamos assim: eu não tenho futuro. Aí Deus está te chamando assim: vinde benditos do meu Pai, possui por herança que eu vos preparei. Eu não consigo chegar até o Senhor. O Senhor está falando assim: eu já estou te vendo comigo aqui, você me abraçando, me beijando, me cheirando. Eu estou vendo você aqui na eternidade. E a gente no presente fala assim: eu não tenho capacidade. Aí Deus fala assim: você é pai de uma grande multidão, você é mais do que vencedor, você é geração santa, sacerdócio real, povo adquirido. Ou seja, no presente eu não consigo vislumbrar um futuro, porque eu acho que o meu presente é morte. Aí Deus fala assim: eu vim para te dar vida e vida com abundância. Eu não vim para deixar você do jeito que você é. Tem uma música do André Valadão que fala assim: tu me amas como sou, mas não me deixa como estou. Esse tom mesmo, o primeiro. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Segui seus passos, sempre vou. Vou ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e harmonia. O teu perfume eu quero me encher, e a cada instante mais poder te ver. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, preciso dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora, recebo dela hoje, agora. Sabe qual a diferença de ser e estar? Sou não muda, estou muda. Porque quando estou fraco é que sou. Estar fraco é transitório, forte é o que Ele vê em mim. Estar entristecido é transitório, mas a alegria dele está em mim, e é isso que eu sou. Eu sou alegre mesmo estando triste, porque estar é transitório. Eu estou aqui, mas a minha casa é na Rua Carinhanha, número 85. Mas aí eu vou falar assim: eu estou na Rua Carinhanha, número 85,
mas eu sou do céu. Eu estou de passagem aqui, mas o que eu sou é eterno e não transitório. Quando nós entendemos isso, nós paramos de ficar presos à realidade que nós temos hoje, e nós conseguimos ver o futuro no Senhor, e não mais um futuro de dor, não mais um futuro de angústia, não mais um futuro de morte, mas um futuro de vida e um futuro de alegria. Porque não é a minha alegria que é a minha força, é a alegria do Senhor que é a minha força. Então não é quando eu estou alegre naturalmente que eu sou alegre, é quando a alegria do Senhor me fortalece a cada novo dia. Abraão estava preso no que ele estava passando. Deus já sabia o que ele era e o que ele se tornaria. Abraão estava preso naqueles momentos. Aí Deus fala para ele assim: eu vou começar a te chamar pelo que você vai ser e não pelo que você é. Eu vou começar a te chamar pelo que você vai se tornar e não o que você está nesse momento sendo. O Senhor está te chamando por aquilo que você vai se tornar e não pelo que você é agora. Porque às vezes o que nós somos agora, o mundo pode olhar e falar assim: não tem jeito, não tem futuro. Aí o Senhor olha para nós e fala assim: eu não estou te vendo com os olhos humanos. Já vou voltar para a palavra aqui. Samuel chega na casa de Jessé. Chega na casa de Jessé, já vem Eliabe, bonito, forte, um mini Saul, quase com o estereótipo de Saul, forte, musculoso. Aí Samuel já fala assim: com certeza é isso aí. Tem o porte, tem o jeito, tem o estereótipo. Aí Deus vira para Samuel e dá uma chapuletada nele e fala assim: eu não vejo como você vê. Aí passa 7 e Deus está falando assim: eu não vejo como você vê. Aí Samuel já fica meio assim, porque todos os filhos teoricamente estavam na presença de Samuel e todos o Senhor reprova. Aí faz uma pergunta: todos os seus filhos estão aqui? Ah não, tem um menor lá, é um bastardinho, está lá cuidando das poucas ovelhas que eu tenho lá na ribanceira. As ovelhas defeituosas ficavam no cuidado de Davi, na ribanceira no final. O que acontece? Para você entender o contexto, eu já volto aqui. A fazenda era assim: a casa grande ficava no meio do terreno, o gado bonito ficava na frente, o gado feio ficava atrás. O rebanho bonito ficava na frente, o rebanho feio ficava atrás. A que tinha mancha, a que tinha um defeito na perna, ficava atrás. E Davi estava lá atrás, escondido. Os irmãos de Davi passaram por um banho, um perfume para receber o profeta, fizeram um banquete. Davi só sentiu o cheiro e foi lá cuidar das ovelhas. Aí quando chega, aí fala assim: traz para mim aqui, traz ele para mim, nós não nos assentaremos na mesa até que ele chegue. Aí o que acontece? Davi estava lá esquecidinho, paradinho. Aí você vai olhar no Salmo, vai dizer assim, Deus vai dizer assim: achei Davi. Salmo vai dizer: achei Davi, o homem segundo o meu. Achei. Por quê? Não importa aonde eu estou, Deus, Ele me achou antes que qualquer um visse. Enquanto os outros estão vendo Eliabe, Samar, tudo bonito e formoso, Deus está vendo um Davi pequeno, esquecido, e fala assim: eu não vejo como vocês veem, porque eu quero um homem segundo o meu coração, não segundo as características do homem que vocês escolheram. Aí Abraão recebe esse vigor, mas aí depois já esmurece. Abraão já está pai de multidão, mas o que acontece? Fala assim: olhou para Sara e falou: daí não vai sair nada, daí não vai gerar nada. Aí Sara fala assim: então eu vou pegar aqui uma serva minha egípcia, Agar, você deita-se com ela, e aí você vai ter a promessa cumprida. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir a promessa. Deus não precisa do meu jeitinho para cumprir a promessa. Deus não precisa que eu faça adaptações técnicas para que a promessa seja cumprida. O que Deus quer é que eu esteja disposto a viver o que Ele quer para mim, e não que eu venha: não, Senhor, eu vou te ajudar porque o Senhor não sabe como trabalhar, então eu vou te ajudar, eu vou deitar com Agar, e aí sim a promessa vai se cumprir.
Aí acontece, nasce Ismael. Ismael é Deus ouve. Significa Deus ouve. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua súplica. Deus ouve as suas reclamações. Ismael, Deus ouve. Passando-se algum tempo, o capítulo 20 até o 22 vai contar um relato bastante conhecido de vocês, nosso, e vai dizer assim: no tempo determinado visitou o Senhor a Sara. No tempo determinado. O que acontece? Ismael nasceu fora do tempo. Ismael nasceu fora do propósito. Ismael nasceu fora da visão. E o que acontece? Quando Isaac começa a andar, a falar, o que acontece? Ismael começou a perseguir Isaac. Começou a brigar com Isaac. Por quê? Aquele que está dentro do propósito, muitas das vezes vai estar cercado de outras pessoas que estão fora do propósito, e essas pessoas não querem assim: você é chato, não gosto de você. O Ismael vai querer brigar com quem é filho da promessa. O que acontece? Nós estamos muitas das vezes nos relacionando fora da promessa com Deus, e nós vamos gerar Ismael. Ismael é aquela compra que você fez que Deus não falou para você fazer. Aí você está com carnê até hoje, pagando prestações enormes. Aí você está falando assim: foi fora do propósito. Aí você fala assim: nosso inimigo está furioso. O inimigo não pega o cartão de crédito, vai lá nas Casas Bahia e compra, não. Foi você que comprou. Aí você comprou fora do tempo para satisfazer a sua vontade, para cumprir o que você queria. Aí depois ele fica: Senhor, está tão difícil a situação. Ismael. Mas quando veio o tempo determinado, no tempo determinado visitou o Senhor Sara e colocou o nome do filho de Isaac. Sabe o que significa Isaac? Riso. No tempo determinado você vai, ó. Aleluia. Glória a Deus. Antes do propósito vai ficar aí, ó. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Mas Ele não responde perguntas, Ele responde resposta. Deus ouviu suas perguntas, mas não respondeu. No tempo determinado Ele cumpriu o que Ele prometeu. Aí ela teve um filho. Sabe por que é riso? Porque quando Deus apareceu para Sara e apareceu para Abraão falando que ia ser de Sara, aí a Sara vai Deus não pode cumprir isso. Abraão, Deus não pode cumprir isso. Aí eles vão pegar Isaac e vai ficar aí que você falou aí na mão. Aleluia. Glória a Deus. Porque a gente não consegue compreender a complexidade da mente de Deus. É muito complexo a forma com que Ele trabalha. Aí o que acontece? Está com Isaac no colo. Aí esse Deus é muito louco, porque depois Ele vai falar assim: me dá o seu único filho. Ele tinha 2. Me dá o seu único filho. Ele tinha 2. Como é que Ele falou o único filho? Tinha Ismael e tinha Isaac quando o Senhor pede. Porque o Senhor conhecia o coração de Abraão e sabia quem era o único filho dele. Porque a Isaac Ele deu herança, para os outros filhos Ele deu presentes. Deus sabia a importância que Isaac tinha para Abraão. Aí Deus chega assim para Abraão e fala assim: agora devolve. Devolve para mim. Devolve para mim o seu único filho. Agora se coloca no lugar de Abraão. Fala: esse Deus está de sacanagem comigo. Por quê? Eu demoro 25 anos para receber o filho. Depois que o filho já está adolescente, ele chega para mim e fala assim: devolve. Devolve. Porque Deus só vai dar para você aquilo que você está disposto a devolver para Ele. As coisas não podem ser maior do que Ele em você. Deus está disposto a te dar tudo aquilo que você está disposto a devolver para Ele. O que acontece? Eu não vejo no capítulo 20 e 21 aqui, Abraão fazendo nenhuma indagação ao Senhor. Abraão não fala nada, não fala assim: ó Senhor, vamos negociar aqui, pai. Não pode ser Ismael não. Ismael é mais fácil de eu dar. Não pode ser o filho fora da promessa, não. Tem que ser o filho da promessa. A gente não faz assim com o Senhor.
A gente quer oferecer o resto do nosso tempo para o Senhor. Eu falei isso aqui com os homens, eu vou repetir aqui. Nós damos, em vez de dar a primícia do nosso tempo, nós damos o resto do nosso tempo. Quer fazer o cenário? A gente vai e trabalha a semana toda, o dia todo. Aí chega em casa, é o resto do tempo, sim ou não? Porque o primeiro tempo foi a primícia do tempo foi para o trabalho. Eu acordei, escovei dente, tomei banho, troquei de roupa, fui para o trabalho. Primícia do tempo, trabalho. Eu volto, o que resta? O resto do tempo do dia. Aí eu chego com o resto do tempo do dia, ao invés de oferecer a primícia do resto do tempo para o Senhor, eu ofereço para o Netflix, eu ofereço para o videogame, eu ofereço para o jogo de futebol, eu ofereço para a cama. Aí o que acontece? Quando chega faltando 5 minutos antes de você dormir, aí você vai lá e: Senhor, em tua presença estou, Pai, reverendo, amado, excelso, magnânimo, tudo na minha vida, sem ti não sou nada. Foi o que o Fábio falou, é nada, é mentira. Você deu o resto do seu tempo e está querendo ter um relacionamento de prioridade. O que o Senhor está pedindo não é o resto do seu tempo. O Senhor está pedindo a prioridade do seu tempo para Ele. O Senhor chega para Abraão e pede: eu quero o filho que você ama, eu quero o seu único filho, eu quero o que tem mais precioso em você. Te pergunto, algum momento você viu Deus na Bíblia sacrificando criança? Não. Quem sacrificava a criança era Moloque, um deus do povo de Canaã, que sacrificava crianças com rituais para agradar o Deus deles. O que Deus faz? Deus pede uma criança para sacrificar? Não. Deus não tinha propósito com isso. Deus queria o espaço que Isaac ocupava no coração de Abraão e não Isaac. Deus não queria o filho da promessa de volta, porque seria contraditório. Porque se é a partir de Isaac que você vai ser uma grande nação, como é que eu vou matar a grande nação que eu prometi? Aí Isaac vai com o pai, com todos os instrumentos para fazer o sacrifício: cutela, a corda, a lenha, tudo pronto, só faltou o cordeiro. Aí no meio do caminho, Isaac vira para o pai e fala assim: pai, eu estou acostumado, o senhor já faz sacrifício, já foi algumas vezes fazer sacrifício com o senhor, e aqui está a lenha, está o fogo, está o cutelo, na cintura do senhor está o cutelo aí, mas cadê o cordeiro? Aí qual que é a resposta? Qual que é a resposta de Abraão? Deus proverá para si. Agora se coloca no lugar do pai. Você está lá com o seu filho no altar, chegando no altar para sacrificar, e seu filho fala assim: você sabe que é você vai sacrificar o seu filho, e Deus fala assim: pai, cadê o cordeiro? E o cordeiro, pegar o leme, o cordeiro é o Luquinhas. Aí você vira para o Luquinhas e fala assim: Deus proverá para si um cordeiro. O escritor aos Hebreus vai dizer assim, que Abraão confiava tanto em Deus, que ele sabia que mesmo que Isaac tivesse sido morto, Deus ressuscitaria ele. Aí o que acontece? Coloca lá Isaac no holocausto. O interessante é que quando chega no pé do monte, na cidade de Moriá, ele fala assim: nós iremos, plural, e voltaremos, plural, depois que nós tivermos adorado. Sobe, Abraão está lá, prestes a imolar Isaac. Quando vai, chega próximo, uma voz chega e fala assim: não faças isso, eu sei que verdadeiramente tu temes a mim. Agora eu te pergunto, Deus sabia que Abraão era fiel ou não sabia? Agora por que Deus está falando assim: agora sei que realmente temes a mim? Porque Abraão não sabia que ele era fiel ao Senhor dessa forma. O Senhor vai nos colocar em situações, não é porque Ele duvida que você seja fiel, mas para que você tenha ciência de que você é fiel. Porque Ele falou assim: ó, eu sei quem você é, e não me importa como você está, mas eu vou deixar situações para que você saiba quem você é, porque eu já sei, mas você precisa ficar sabendo quem você é. Então Deus coloca situações para falar assim: olha aqui quem você é fiel. Aí o que acontece? Depois que ele fala que é fiel, aparece preso pelo chifre, um carneiro preso pelo chifre dos matagais.
Sabe qual que é a diferença de quem ouve e quem não ouve a voz de Deus? Se você for pegar o texto, você vai pegar o hinos aí e vai dizer assim: no Monte Moriá, o Monte Moriá, não existe Monte Moriá, existia a terra de Moriá, era montes na terra de Moriá. Então não existia um Monte Moriá, ele foi e sacrificou no Monte Moriá, ele sacrificou em um monte na terra de Moriá, que tinham vários montes. Muda totalmente o contexto. Aí o que acontece? Ele chega, a diferença de quem ouve a voz, se ele fosse em outro monte que não fosse aquele, não tinha um cordeiro preparado, amarrado pelo chifre, não tinha a provisão, ele seria envergonhado, vamos dizer assim, porque ele falou assim: nós iremos e voltaremos depois que tivermos adorado ao Senhor. Só existia um dos montes em Moriá que tinha esse cordeiro que Deus já tinha colocado lá, porque ele falou assim, no meio do caminho: Deus proverá para si o cordeiro, ouvindo a voz de Deus, porque Deus mandou sacrificar. Quando ele chega no monte que é para sacrificar, Deus fala assim: é esse daqui. Ele sobe no monte, fala com os dois jovens, sobe, e quando chega a hora de que ele ouve: você é fiel para mim, consequentemente, ele olha para o lado e vê o cordeiro. Ele oferece o cordeiro, um cordeiro do jeito que era para ser sacrificado, no formato que era para ser sacrificado, um cordeiro substituto. Porque quem que era o cordeiro para ser morto? Isaac. Quem que foi o cordeiro substituto? O que estava amarrado pelo chifre. Semelhantemente, o Senhor nosso Deus fez a mesma coisa conosco, porque eu e você somos Isaac. Eu e você somos Isaac. Eu e você somos o Isaac, que Deus permitiu que fosse até um lugar chamado cruz, mas que não morresse na cruz. Obrigado, Jesus. Tem um hino que chama Quebrantado, que fala assim: olha para a cruz e para a cruz eu vou, do sofrer participar. Ou seja, eu olho para a cruz, mas quem morreu na cruz não foi eu, mas era para ser eu. Aí o que acontece? Deus pega um cordeiro substituto chamado Jesus, Messias, Emanuel, vem e coloca no meio do seu lugar e fala assim: você não vai morrer, você não vai morrer. Eu vou deixar essa cruz para que você volte para ela e lembre que era para você morrer, mas você está vivo. Deus vai sempre preparar o Messias para morrer no meu lugar. O que me resta? Voltar para a cruz. Na cruz eu vejo que o Senhor é fiel, mesmo Ele não precisando provar para mim que é fiel, porque Ele falou assim: eu dei o meu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, me dá o seu único filho. Aí Deus fala assim como Abraão deu o único filho e eu poupei, eu vou dar o único filho para poupar vocês. A palavra vai dizer que Jesus é o primogênito dos mortos. Antes de Caim matar Abel, Jesus já tinha morrido na eternidade no meio do seu lugar, porque Deus nunca é preso de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Jesus já tinha sido sacrificado antes, na eternidade. Ele é o primogênito dos mortos. Ele morreu antes de Abel. Para o quê? Para vingar a morte de Abel, para suplicar ao Pai: Pai, que Ele seja um como eu e o Senhor somos um. João 17, depois você olha para João 17 e fala assim: o Senhor vai orar e fala assim: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos. Sabe por que Ele morreu? Para que você fosse um com Ele. Sabe por que Ele sofreu? E não foi pouco não, 39 chicotadas. 39. Depois dessas 39 chicotadas, ainda foi colocado o patíbulo da cruz para que ele carregasse, fizesse a via cruzes e chegasse até o Monte Caveira. Você tem noção do negócio? Não era um chicotezinho, era um chicote chamado azorrague. O azorrague, ele tinha pontas de ossos na ponta do chicote, que quando batia na pele, quando puxava, vinha carne junto. O ator que fez Paixão de Cristo,
Na cena em que ele está levando chicotadas, eles era o mesmo azorrague, só que eles colocaram uma placa de metal nas costas dele. Numa das chicotadas, um passou pelo lado, tinha a placa de metal, passou pelo lado e pegou aqui do lado dele. Ele não aguentou de dor, porque passou pela placa de metal e pegou do lado dele um pedacinho só. Jesus tomou 39 dessas, sem placa de metal nas costas. Dilacerado as suas costas estavam. Depois ele ainda teve que carregar a cruz no meio do caminho. Como homem, ele ainda caiu. Chegou Simão de Cirene, uma cidade da África, e ajudou Jesus até chegar. Depois disso, ele é colocado em uma cruz que a envergadura não era da sua. A envergadura da cruz não era para Jesus, era para Barrabás, como eu já disse aqui. Ao que acontece? Ele tem que quase deslocar o ombro para esticar do outro lado, porque Pilatos tinha certeza que o povo ia escolher que soltasse Jesus e prendesse Barrabás. Ao que acontece? Ele, para falar, cada palavra que ele disse na cruz, ele tinha que se apoiar pelos pés, porque o seu pulmão estava pressionado, por tanto que ele estava esticado. Ele tinha que se apoiar sobre os pés que estavam com um cravo para o pé, com os dois pés fincados. Ele fazia esforço para ir para frente, para falar cada uma daquelas palavras. E uma das primeiras palavras que ele diz é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem, não sabem o que fazem. No momento de dor ele falou assim: Deus meu, por que me abandonaste? E por último ele vai dizer assim: Tetelestai, está consumado. Tetelestai, está consumado. Ele olhou para a cruz. Antes de vir para a cruz, ele falou assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas aí ele viu eu e você, o que nós nos tornaríamos nele, e não o que nós somos agora. Aí ele falou assim: mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu vou morrer para que eles tenham vida e vida eterna. O Senhor conseguiu olhar para mim e para você hoje, antes lá no Getsemane, quando ele dobrou o joelho, e um anjo veio e lhe confortava pela aflição que ele estava sentindo. O seu suor era como gotas de sangue. Ele passou por uma tentativa de infarto, uma tentativa de derrame, e os seus poros dilataram. No lugar de suor saíram sangue dos seus poros. E quando ele disse Tetelestai, aquilo que impedia eu e você de estarmos junto com o Pai e nos tornarmos um foi quebrado. E Deus estava falando assim: olha, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. E quando ele disse Tetelestai, nós nos tornamos um com o Senhor, e nós podemos chegar até a presença dele sem nenhum intermediador. Nós podemos nos aproximar dele sem ninguém. Não precisa de pastor dizendo para você o que você tem que se relacionar com o Senhor. O véu foi rasgado, você pode entrar no Santo dos Santos e adorar Ele do jeito que você é. Deus não está preso a nomenclaturas eclesiásticas. Deus está preso à palavra dele, que diz assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou presente. Não fala onde tiver um pastor, um bispo, um reverendo, um apóstolo, não. Onde tiver 2 que tem o meu espírito dentro e que é um, como eu e o Pai somos um, ali eu estou presente, porque eu não estou esperando de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista. Eu estou esperando de um verdadeiro adorador que me adora em espírito e em verdade. Eu não estou preso a nomenclaturas, eu estou preso sim à minha palavra que está dentro de vós, que diz: está consumado. Não tem nada que te impeça de estar comigo. Já era. Quando estou fraco, é que sou forte. O que você está passando é passageiro. Passagem. O que significa Páscoa? Páscoa significa passagem, ou passar por. Aí quem que é a nossa Páscoa? Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, porque Ele morreu,
eu posso passar por tudo que eu estou passando e me encontrar com Ele de volta. Ele é a minha passagem. Nele eu passo por todas as coisas, porque naquele tempo eles pintavam o umbral da porta com o sangue do Cordeiro, para que o filho não morresse. Hoje nós temos o sangue do Cordeiro sobre nós, que faz com que nós sejamos vivos e que ninguém nos mate, porque quem morre na véspera é peru. Quem morre na véspera é peru. Você vai morrer no dia que Deus quiser que você morra. Ninguém vai tocar naquele que tem o sangue de Cristo. Ou seja, ninguém é peru. Peru que morre na véspera do Natal. Você não vai morrer na véspera. Você vai morrer no dia que o Senhor determinou, no tempo determinado. Mas primeiro eu tenho que reconhecer que Ele é o meu Cordeiro Pascal, que Ele é a minha passagem, que Ele é o meu Cordeiro substituto, e que nada vai tirar isso de nós, porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o que passou, nem o que vai passar pode se comparar com o amor de Deus que está em Cristo Jesus, que foi entregue a nós. Amém? Não dá maior para mim. Glória a Deus. Eu olho para